Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, mestre, produtor, idealizador, podcast de Realidades Paralelas do Guaxinim e aparentemente agora streamer. Para quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo do mestre. Aqui, vamos ler seus comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi a nova Residente. Como eu comentei antes, streamer porque essa leitura de comentários foi feita no meu canal na Twitch. Por enquanto ela tá com o nome provisório de twitch.tv, né, /Marcelo Guaxinim com 2 M's. Guaxinim no final tem 2 M's. Eu vou deixar o link aqui no post. O Marcelo Guaxinim com um M só é meu, mas eu esqueci a senha. E o RP Guaxa é meu também, mas eu tenho 60 dias para poder trocar entre um e outro. Então, por enquanto, vai ficar esse nome. Futuramente, se você está ouvindo esse episódio no futuro, talvez já seja /RP Guaxa. Nesse canal, eu vou de vez em quando jogar alguma coisa no meu PlayStation e vou streamar por ali, mas pretendo fazer as leituras do Guaxaverso, como essa que você está ouvindo agora. A leitura foi feita lá. Possivelmente, a gente está tentando, o computador não aguenta tanto, tentando encontrar no meio dessa pandemia alguma coisa que me ajude, né, a fazer stream e tal, para começar a fazer também aventuras online, aventura para você ver ao vivo pela Twitch, que podem ou não virar episódios depois. A maneira mais fácil de saber quando a gente vai entrar online na Twitch é seguindo a gente nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Principalmente o Instagram, gente, tá a Sinara, o Biel e o Felipe Xavier postando muita coisa incrível, gráficos, tá lá fazendo votação do prêmio dos melhores da história do RP Guaxa nesses 3 anos. Então dá uma conferida lá, tem muita coisa bacana. Tenho certeza que se você gosta desse projeto, você vai adorar seguir o @RP Guaxa no Instagram. E segue também no Twitter, e segue também esse que vos fala, Marcelo Guaxinim. Antes de começar a ler os comentários de vocês, um aviso rápido. Tá tendo financiamento coletivo do Might Blade Guia do Vilão. Pra quem não conhece, Might Blade é um sistema nacional de RPG medieval muito, muito bacana. Ele já teve o catarse dele, né? E na época, uma das metas estendidas tinha a Guia do Herói, tinha alguns guias que eram metas, e a última meta era o Guia do Vilão, e foi a única meta que não foi batida, então essa ficou de fora. É óbvio que se tu perdeu o financiamento anterior, esse financiamento atual tem lá a categoria que tu pode garantir os livros anteriores, além do escudo do mestre e tal, dá uma conferida lá. E se você já tem o Might Blade, esse novo livro deles traz novas classes, tipo necromante, várias novas raças como nagas, por exemplo, e orcs. Dá uma conferida lá, é bem bacana, recomendo pra vocês. Conheçam o Might Blade, e se você já conhece, tá lá o Guia do Vilão. E não precisa se preocupar em, vou apoiar, mas será que vai dar certo? Primeiro é um pessoal que já entregou os guias anteriores, né? Eu mesmo tenho o meu aqui em casa. E o negócio já tá financiado, gente. O que vinha agora é meta extra. Se tu entrar agora, além de ganhar o básico que todo mundo ganharia, tu começa já a acessar, a liberar, né? Ajudar a liberar as metas extras. Então dá uma conferida lá. Eu vou deixar o link no post. Além de gastar dinheiro com livro, você pode gastar comigo. Seja nosso padrinho. A partir de R$1 você ajuda esse projeto a pagar o editor. E a partir de R$10 você faz parte do melhor grupo do Telegram. Um grupo maravilhoso que se divide em vários subgrupos. Então você pode ter tanto um grupo grande para conversar sobre qualquer coisa, como ter grupos mais específicos para conversar sobre vários outros temas. Recentemente, e você que vai entrar agora não vai conseguir, eu chamei alguns padrinhos para jogar algumas aventuras. Você vai ouvi-las no feed mais para frente. Não pretendo fazer isso tão cedo, então não seja padrinho para jogar. E obviamente eu não avisei antes, porque a ideia era valorizar quem sempre esteve ali, né?
Então, alguns padrinhos foram chamados, mas obviamente você pode não jogar comigo, mas então, tem sempre gente jogando lá, tem sempre gente mestrando. Nosso Discord tem aventura toda semana, mais de uma aventura toda semana. Tem bastante gente que tem podcast lá dentro do grupo de padrinhos, né? Então, venha conhecer esse grupo incrível, venha fazer parte desta família do RP Guaxa. E o primeiro comentário é do Ricardo Bordernowski. Olá, Guaxa, como está? Eu tô bem. Vim deixar aqui um elogio por esse episódio incrível que não fez eu criar grandes teorias, mas ainda assim, algumas perguntas sobre elas. Talvez isso não seja um spoiler, mas é melhor garantir. A descrição do médico era uma referência ao Dr. Hugo Strange? Não, mas é uma boa referência. Talvez indiretamente a minha visão de psicólogo seja essa, né? Mas não foi diretamente, não. Antes mesmo de você revelar a falta de cabelo, me veio esse personagem na cabeça. Talvez por gostar de Batman ou por ter feito uma descrição de um médico assim recentemente. A criatura é algo ancestral? Talvez como a aranha que a Alex enfrentou, ou tem outra origem? Talvez um corvo? Brincadeira. Então, gente, o corvo não tem nada a ver. Eu imagino que essa entidade seja mais um espírito, um fantasma, um problema criado no nosso mundo mesmo, e não um ser ancestral. Ele continua. Acredito que não tem outras perguntas para esse episódio incrível que, especialmente no milharal, me deixou tenso. Pena que não tenha escutado durante a noite. Um grande abraço virtual para você e todos os envolvidos nesse lindo projeto. Que a força esteja com você. E até a próxima. Até a próxima, querido. Obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário é do Rodrigo Azevedo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa. Que episódio maravilhoso de Agoniante. A trilha sonora dos violinos por trás dos momentos de tensão tava me deixando em pânico. Toda a parte de trilha durante o episódio é culpa do Zorzal. Então agradeçam ou xinguem ele. Parabéns para os jogadores, para os que gravaram vozes pro editor e para você, Guaxa. Episódio épico e memorável com o retorno do Pintor Maluco. A interpretação do Fencas é incrível. Sim, muita gente pedia pro Pintor voltar. Eu já tinha pensado algumas ideias de como ele poderia voltar. Eu cheguei a escrever uma aventura em que um grupo de adolescentes numa floresta encontraria um ônibus desses de transferir pacientes de um lado pro outro, né, virado, sofrido um acidente, e daí eles reencontrariam alguns personagens daquela aventura. Mas no fim, eu não gostei de como ela ficou, e eu acabei deixando, e o tempo foi passando. E quando eu escrevi essa aventura, eu senti que era hora de trazer o Pintor de volta. Ainda bem que escutei mais cedo, e não na hora de dormir, como costumo fazer. Ou teria que pegar uma fralda descartável do meu filho emprestada. Momento criança, fíduma de grama, gritando polo. Incrível, assim. É pra isso que eu sou padrinho dessa parada, ele coloca aqui. Quase que a Shelly xinga. Até eu desesperei. Vamos às perguntas com spoiler. Perguntas. 1. A Sam matou mesmo o Pintor? Sim. Se sim, foi com uma faca mesmo ou outra coisa? Foi com a faca mesmo que ela pegou do próprio Pintor. 2. Alguém que estava na menina e passou pra ela, que influenciou a mente de todos, e mais especificamente a mente do Thomas, porque ele tomou os remédios? Os remédios eram irrelevantes, era só pra criar uma atenção ali pros jogadores. Mas sim, tudo que os jogadores viram era aquela criatura testando, sondando a mente deles, procurando um alvo melhor pra se alojar, né? E acabou encontrando, né, num dos jogadores, esse lugar melhor pra estar se alojando, pra estar se alimentando, seja lá do que ela se alimenta. Ele continua, né? E a terceira eu vou fazer com medo de apanhar e ir pra geladeira. 3. Esse alguém pode ser o maldito corvo do segundo episódio? Não pode. Obrigado pelo presente a um dia do meu aniversário. Grande abraço. Feliz aniversário atrasado, então. E que bom que curtiu o episódio. Giovanni Ichanowski. Eu estava tranquilamente ouvindo o episódio quando surge o Fencas falando que é o Pintor e revivendo o medo que eu senti naquele outro episódio, que eu não lembro o nome, mas todos sabem qual é. É o Sanatório Hollywood. E sim, o Fencas, quando ele quer ser bonzinho, ele é bonzinho. Quando ele quer ser malvado, ele é assustador. Por sinal, o episódio da semana que vem tem a Isa, o Fencas e a Fer Cortez. E tá, assim, a dinâmica da Isa e do Fencas é maravilhosa. E a Fer, fofíssima, como sempre, tentando sobreviver no meio desses dois malucos. Obrigado pelos comentários, Giovanni, e vamos pro próximo, que é do Thiago Bruno. Episódios com essa temática são bem impactantes para mim, pois eu trabalhei em um hospital psiquiátrico por um tempo e, embora a maioria dos pacientes fosse tranquilo, eu vivi algumas experiências desconfortáveis, por assim dizer. Esse episódio me lembrou de leve a saga de jogos Fear. Enfim, você já tem uma sequência dessa história em mente?
Uma sequência dessa história? Não. Além da óbvia, né? Que um dia a Alexia tem que vencer o seu algoz, né? Não sei se junto com o Thomas, né? O personagem do Gilles. Não sei se... Talvez com... soltar o personagem da Renata, acho que era Samantha, se não me engano. Será que essa entidade, o Gasparzinho dela, ajudaria ou atrapalharia? Não sei mesmo, mas a princípio, se houver uma continuação, é da história da Alexia. O personagem da Sam, eu acho que o círculo dele, por enquanto, tá fechado ali. A chance do arco da Alexia se encontrar diretamente com outras histórias? Sempre há a chance. Quer dizer, existiria caso fosse um mundo interligado, mas como você sabe, são one-shot independentes. Parabéns pela imersão e qualidade da descrição das cenas. Muito obrigado, querido. Eu acho que eu tenho melhorado muito nisso. Eu acho que se eu pego os primeiros episódios e fosse refazer hoje, seriam completamente diferentes. Eu acho que como mestre, eu mudei um pouquinho e imagino que para melhor. Eu espero, pelo menos. O Bruno Morpheus colocou aqui: salve Guaxa, como está? Eu tô bem. E você? Alguém poderia me informar como eu faço para esconder trechos do meu comentário para não dar spoiler? Tá embaixo, tem alguém explicando ali, eu leio depois. Esse episódio tem relação com o episódio do Corvo? Não tem. Aonde o Homem Grandão escondeu o giz de cera? Você está muito engraçadinho, Robin. Olha, é um bom palpite. O Sanatório Hollywood tem um buraco mais embaixo. Ainda é piada sobre onde está o giz de cera? Essa entidade é apenas um espírito ou pode vir a ser um anti-Nick? Nessa acho que viajei um pouco. Sem mais, forte abraço. Não existe uma anti-Nick, gente. Existe uma Nick. Ela tem o seu antagonista, que não é uma versão anti-ela. São só pessoas com ideias diferentes sobre o que deveria acontecer com as realidades. Mas vocês não estão prontos para essa discussão ainda. PS. Por questão de proporcionalidade, o Fencas é 80% do episódio. É verdade, porque ele tem mais de 2 metros, né? PS2. Gostaria de fazer uma moção para que o Fencas divulgar uma foto dele com um giz de cera na mão, né? Assim, desenhando. Eu acho, assim... Mas é engraçado que o Fencas gravou já as vozes há um tempo, né? E ele tá um pouco atrasado nos RP Guacha, que quero deixar aqui a crítica. E ele se assustou com a repercussão que teve. Mas vou anexar ao relatório do personagem. Eu vou falar que você quer uma foto dele com giz de cera. O Prisma, ele colocou aqui embaixo: usa o símbolo com o olho cortado ali embaixo, no lugar onde você escreve. Ou digita aí spoiler dentro das... Como é que é o nome disso? Das setinhas ali. Aí texto, e o pessoal que já programou, entre muitas aspas, em HTML, é aquele esquema de abrir spoiler e depois fechar spoiler. Sem aspas, envolto do texto que quer esconder. O Bruno Morpheus agradece, muitíssimo obrigado, ele coloca aqui. Quem quiser colocar spoiler no Portal Deviante, nos seus comentários, olha lá o comentário do Prismo no episódio da Nova Residente. O Jorge Marcos Santos Silva. Uou! Caraca! Pera um instante. Posso ir? Depois eu vou precisar de um quadro com lã colorida também. É verdade, eu queria um quadro com lã colorida. E espaço. Spoilers! O Corvo dessa vez é sério. KKKK. Há alguma ligação com o Corvo ou aquele ser que pula de pessoa para pessoa? É uma parte dos seres antigos ou ainda pior? Não tem nada a ver com seres antigos. Não tem nada a ver com o Corvo. Me deixa. Eu sou muito ruim com nomes, me desculpa, mas vi uma possível ligação com vários outros episódios. Além do Sanatório Hollywood e do desaparecimento do Dylan, tem ligação com algum outro? Que eu lembre, não. Eu queria, nas minhas anotações tinha que ia ter uma menina que foi atacada pela namorada que virou um lobo. Que seria uma referência ao personagem, a aventura do lobo, né? Mas eu esqueci. É porque eu anoto as coisas, daí eu vou mestrando de cabeça e daí eu não olho minhas anotações. Mas estava lá uma menina que foi atacada por um lobisomem, que era a namorada dela. Fora isso, de cabeça agora, não. Por fim, o pintor, realmente um excelente NPC, e a voz de doido do Fencas é realmente assustador. É verdade, o Fencas é assustador. E esse personagem é incrível. Eu fiquei triste que a Renata matou ele. Muita gente acha que, nossa, o Guaxa, sei lá, manipulou pra aquela cena. Eu não esperava. Tanto que a aventura acaba no milharal. A ideia daquele momento final era elas passarem pelos pesadelos, cada um deles passar pelo pesadelo do outro, sabe? Depois do milharal, teria a floresta das aranhas, teria lá o fechamento, eu imaginava naquela casa do personagem da Sam, mas eu achei aquela cena da Sam se entregando pra loucura ali, fazendo um ato
de último grau, né? De cometendo ali o assassinato do pintor. Eu achei, assim, um motivo pra criatura pular pra ela. Então toda a aventura se encerrou ali. Ela se encerrou um pouco mais cedo, mas porque condizia com a história, sabe? Eu não tinha por que forçar a continuar com mais 2 cenas, simplesmente porque seria legal revisitar o lugar. Eu achei que ali a história se fechou. E é triste ter perdido o pintor. E é complicado colocar ele em aventuras no passado, tipo, eu posso contar uma história do pintor, sei lá, 2 anos antes. E se ele morrer lá também? Tipo, todo o universo explodiria. Então eu acho que, a menos que seja um ambiente muito controlado, o pintor não volta. Ele continua grato mesmo, Guaxá. Episódio incrível, com jogadores incríveis que mandaram muito, muito bem mesmo. Os jogadores são 50% do episódio. Pra quem não sabe, acho que eu nunca comentei aqui. Então eu queria deixar pra vocês registrado e agradeço muito a eles. E ele continua aqui, já está repassado para uma galera. Um forte abraço para todos. Força e luz para todos nós e até mais. Força e luz, querido. Muito obrigado. João Lucas Arruda, salve grande Guaxa. Tu tá me chamando de gordo? É isso mesmo? Porque, assim, a culpa é... Quer dizer, o pessoal que tá na live tá vendo que realmente, mas a culpa é da pandemia. Vou continuar. Mentira, João, eu tô só brincando contigo. Ele continua. Como está? Tô bem. Quer dizer, assim que a pandemia pra tomar a segunda dose, eu vou voltar a caminhar e o mundo vai melhorar. É minha primeira vez comentando nesses 2 meses ouvindo RP Guaxa e tô muito feliz em finalmente estar em dia. Bem-vindo ao episódio da semana. Tenho que confessar que por ter um nome meio comum, nunca tinha passado pela experiência de um professor errar meu nome na chamada. Eu já sei pra onde isso vai ir. Me desculpa, cara. Mas graças à vossa sapiência, tive a oportunidade quando fui citado como padrinho novo. A menos que eu tenha um parente perdido chamado José Lucas Arruda. João Lucas Arruda. João Lucas Arruda. Mais uma. João Lucas Arruda. Desculpa, João. Brincadeiras à parte, ótimo episódio. Me caguei de medo na hora do polo. Já que sou teimoso e eu vi o episódio no meu turno da noite, completamente sozinho. Vamos aos spoilers. O que foi passado para a personagem da Renata no final do episódio era um pedaço de uma das criaturas antigas? Não. É um fantasma. Poderoso, talvez uma entidade mais... poderosa que um fantasma, mas algo mais terreno, mais daquela realidade mesmo. E no final do episódio, o médico levou a Alex e o Thomas pra onde? Talvez se livrar de pontas soltas? Então, eu não pensei. Quer dizer, na minha cabeça, o médico ele não era malvado. Ele é uma pessoa que tomou uma atitude extrema pra salvar a filha dele. Talvez ele seja malvado, pensando agora. Mas ele não fez aquilo por vou passar uma entidade maligna pra uma outra pessoa. Não, ele pensou, vou tirar a minha filha da reta. Então, eu acho, na minha ideia, pelo menos no final daquela aventura, que ele tá levando aqueles 2 pra um outro sanatório. Mas se livrar das pontas soltas seria... Se bem que ninguém vai acreditar neles, né? Se eles contarem a história deles no outro sanatório, só vão ganhar mais remédio. Fica a reflexão. Não sei, como eu falei, é assim, óbvio, daí como eu vou reaproveitar a história da Alexa um dia, eu acho, se tiver uma boa história pra contar, eu teria que decidir o que aconteceu. Então deixa lá no comentário do Guaxaverso o que você acha que o médico foi fazer. E ele termina, muito obrigado por mais um episódio maravilhoso, adoro seu trabalho e nunca desista desse projeto incrível. Desistir eu não vou, muito obrigado pelo carinho. E pelos seus 3 corações pretinhos que você colocou ali. Próximo comentário é do João Baleiro Queiroz, que é padrinho e vai estar no episódio, que já está editado, inclusive. Mas um dia sai. Então vamos lá. O João Baleiro Queiroz colocou: olá, Guaxitos. Guaxitos é novo. Tudo bem? Melhor agora que você deixou seu comentário. Vamos por partes. Gilles Azevedo, mais uma vez, incrível personagem. Sim, o Gilles é absurdo, assim, ele é maravilhoso. Ele tem aquele vozeirão, né? Ele joga muito bem, ele sabe... É muito chato, assim, não tô dizendo pra ninguém, tá? Assim, em específico. Mas é chato, assim, às vezes alguém quer... até por empolgação, ou por às vezes tá nervoso, a pessoa quer o tempo todo, sabe, falar, e eu faço isso, eu faço aquilo. E o Gilles, ele joga de uma maneira muito generosa, sabe, deixando... esperando a ação das meninas, esperando a ação dos outros ali. Então, assim, é um cara incrível, realmente. Você vai vê-lo aqui mais vezes, eu espero. A Rebruscato, ele colocou: eu te amo e tu só faz personagens maravilhosos. Sim, a Re, pra quem não sabe, lá do Caquitas Podcast.
É o meu podcast favorito, é o Caquitas Podcast, que ela faz junto com a Paula. Eu sou muito fã dela. Eu fico nervoso, já que eu falei de nervosismo ali antes. Eu fico nervoso pra mestrar tanto pra ela quanto pra Paula. Por isso que eu nunca tive coragem de juntar as duas numa aventura só. Porque, assim, são pessoas que eu me cobro a ter uma história que vai mais além, sabe? Assim, uma história que não fique só no... Ah, legal, eu rolo dado e eu abro a porta, sabe? Não sei explicar, mas, assim, é uma pessoa maravilhosa, só posso agradecê-la. E daí ele continua aqui, @ShellyPoison. Como sempre, ótima, espero ver no Halloween matando a aranha. A Shelly, pô, eu não tenho nem o que falar. Ela não grava aqui 1 milhão de podcasts comigo. Não é a pessoa que mais gravou à toa, né? É uma pessoa que eu sou muito fã, que abraçou o podcast lá nos primeiros episódios, que veio pra somar mesmo, assim. E, poxa, é uma amiga, uma pessoa incrível. E essa sim vocês vão ver na semana que vem. Não, vocês viram na semana passada. Agora você só volta a ver a Shelly no episódio de Halloween, eu acho. Não sei, não tenho certeza. Mas ela volta esse ano, obviamente. E ele coloca Marcelo Gostinho, que sou eu. Obrigada. Tanta conexão num episódio só e a volta do incrível pintor. Sério, eu sou apaixonado em Sanatório Hollywood e sentir muita saudade dele. Obrigado por esse retorno e por dar um nó na minha cabeça. Obrigado, eu que agradeço. Também gosto muito de Sanatório Hollywood e por isso que eu demorei até a fazer alguma coisa com ele. Porque eu não queria fazer nada menor do que o episódio original em si. No começo eu achei que a criança fosse a Nick. Parem, gente, a Nick é especial. Ela não vai aparecer assim tão fácil. Porque a descrição parecia um pouco com ela e o fato de estar sempre desenhando, mas depois deu pra ver que não era. O médico ainda é o mesmo médico de Tulu Azul, Carrossel e Eu Estarei Lá? Não, a princípio não é. A meu final, apesar de ficar com dó da Sam, ela tá com a irmã e ela tá feliz. A jogadora ficou feliz com o final do personagem dela. Ela vai definhar e provavelmente a alma dela vai pra um lugar bem terrível? Vai. Mas no momento ela tá feliz. A criatura é realmente o corvo? Não. Ou alguém parecido? Não, gente, não é o corvo. A ideia do corvo é diferente. Pode ouvir lá no episódio, ele tem uma pegada diferente. Ou é aquela entidade liberada em Tulu Azul? Também não é um ser antigo. Ou os dois na mesma criatura? Não, para, gente, para. Beijo e até o próximo. Beijo, querido, até o próximo. O André coloca aqui. Eu gosto assim, André. Tipo, não tem como errar, André, né? Então vamos lá pro comentário do André. Achei esse episódio muito bom. Nem notei a ligação com outro sanatório. Isso me fez perguntar, é o mesmo sanatório ou esse episódio está no passado, antes do pintor ir pra lá? Não, assim, o episódio se passa depois, né? Tanto que o pintor morreu e é em outro lugar, assim. Aquele sanatório foi fechado, né? O pintor foi transferido. Talvez o próprio médico ali tenha conseguido mover os pauzinhos para ele estar ali. Ou talvez o médico escolheu aquele lugar por ter o pintor. A ideia inicial é que o pintor seria um possível repositório para aquela criatura. Um dos finais possíveis que eu imaginei fosse o final feliz, né? Seria aquela entidade ir pro pintor e, sei lá, o pintor morrer fuzilado pela polícia e a entidade morrer junto com ele, sei lá. Mas uma dos finais possíveis era a entidade ficar com o pintor, que era a aposta até do pai da menina. Mas no fim não foi o que aconteceu, né? Tem uma pergunta boba. A voz que fala Escudo do Mestre, quem é? É minha filha. Óbvio que hoje a voz dela tá diferente, né? Ela gravou aquilo quando ela tinha 5 anos, eu acho. E hoje ela tá com 8, mas ela gravou várias vezes Escudo do Mestre. E daí eu usei uma das versões. Na verdade, a primeira, ela gravou várias vezes falando Escudo do Mestre. E acho que a primeira ou a segunda tentativa é a oficial que fica. Outra curiosidade bacana, quando eu vou colocar Escudo do Mestre na edição, eu não tenho separado o áudio dela dizendo Escudo do Mestre. Eu tenho o áudio original, que eu abro, eu já sei, assim, olhando a wavezinha do Audacity, eu sei onde é que ela falou o Escudo do Mestre que vale, eu recorto e jogo no áudio que eu preciso. O certo teria ser só ter o trechinho certo seria, mas eu não tenho. PS, um RPG sobre garotas mágicas, será? Quero, um dia quero. O Heavy já me cobrou isso uma vez. O pessoal da editora chata agora com o Glitter Force, né? Não é Glitter Force é o desenho. Tá com a Glitter alguma coisa. Glitter Hearts? Acho que é isso. Glitter Force foi o tema de aniversário da minha filha de 8 anos. Que foi uma festa via Google Meets. Triste. Eu sou muito fã de Rei Art. Eu nunca Sailor Moon, essas coisas eu nunca acompanhei. Mas Guerreiras Mágicas de Rei Earth, eu acordava cedo pra ver no SBT. Então talvez, eram 3, né, as Guerreiras Mágicas. Então talvez aí um dia
a gente veja por aqui. O Gabriel Balardino coloca: olá, Guaxa, tudo bem? Tudo bem, querido. Bom, vendo que muitos já escreveram aqui e que terá muito trabalho, não vou ser longo. Primeiro, respondendo sua pergunta no último Guaxaverso. Sim, sou professor de geografia também. E agora vacinado a primeira dose. Vem, Jacaré. Eu também. Tomei a AstraZeneca. E tô bem. E continuo usando máscara. Se for importante avisar isso, né? Então é bom as pessoas lembrarem de se protegerem. Ele continua: esse episódio foi maravilhoso e eu sou suspeito para falar da Renata, já que ela é uma das partes da entidade caquitas que eu adoro elas. Eu também adoro elas. Dito isso, ela realmente é 51% do episódio, porque é uma boa ideia. E ainda espero por um episódio com as duas juntas. Vai ser deveras divertido ver isso. Como eu falei, eu fico nervoso, assim, imagina juntar as duas. E na minha cabeça, assim, a Renata, ela grava os episódios mais malucos. Ela gravou esse e o da Votite, né? E a Paula os mais investigativos. Mas ok, talvez um maluco investigativo. Fica a ideia. Amei também os demais jogadores, todos embarcaram na loucura e você brilhou demais na forma de trazer de volta esse cenário. Muito obrigado, querido. E o Fencas, cara, o Fencas, amei. Todos amam o Fencas. Esse episódio é a volta do Corvo que você tinha falado que ia acontecer? Não, não é. O Corvo e a Nick estão no mesmo universo mesmo? Não sei. Acho que, como nem a Nick nem o Corvo estão nesse episódio, eu vou pular. Isso torna as coisas um bocado curiosas e me leva a perguntar: o nascimento de um N também gera o nascimento de um corvo? Gente, essa 51 de vocês está batizada, gente. Vamos lá. Enfim, é isso. Não perguntei mais porque já tem uma pequena... Não perguntarei mais porque já tem muita pergunta. Caramba, eu li minha pequena. Eu sou analfabeto, desculpa. Enfim, é isso. Não perguntarei mais porque já tem muita pergunta. E hoje ainda é quinta-feira, é verdade. Um grande abraço e que venham mais caquitas no Guaxaverso. E outra coisa, eu sumi na lista de padrinhos. Eu tenho que atualizar aquela lista, gente. Ela é atualizada manualmente, envolve um bom tempinho. E um dia eu faço isso, eu juro pra vocês. O Craio também tem pedido isso. O Tô Desistindo. Olá de novo, não desisti, só tirei férias. E acabei esquecendo de comentar. Que bom que você voltou. Tô desistindo, não desisto. Quando eu vi uma menina de cabelos pretos, pensei em Nick. Porque, meu Deus, né? Uma menina de cabelo preto só pode ser ela. Tipo, a minha filha eu só chamo de Nick. Me surpreendi perto do final, quando entendi que a menina é só um demônio possuindo o pintor. Ela não possuiu o pintor no fim, né? Ela estava cogitando ali uma simbiose e no fim ela escolheu a Sam. Sinceramente, esperei que os três conseguissem sair sem preocupação. Mas daí teria uma continuação, ou uma possibilidade de, com o maluco matando todo mundo por aí e tendo que ser parado por alguém. Não me oponho à ideia, por acaso. Ótimo cast, S2. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Já pensou um pintor com uma entidade junto dele saindo por aí matando geral? Daria um episódio, mas não vai acontecer. Só se tiver vai ter um Arif, né, da Marvel, né? Quer dizer, já teve quadrinho, tá? Mas vai ter o seriado, né? E se tal coisa acontecesse, né? Mas não. Pelos próximos 5 anos não teremos isso aqui. Com 6 anos, talvez as ideias sumam e eu comece a fazer essas loucuras. Olha só o nome, vamos lá. Ezex. Eu vou estar aqui, Ezex, ou EZKKKS. EZKKKS, salve Guaxa, é a primeira vez que eu comento aqui, embora tenha ouvido todos os episódios. Sou péssimo em teorias, eu sou péssimo em ler nomes. Então só quero parabenizar a todos os envolvidos e dizer que escutei o episódio inteiro muito tenso com a voz do Fencas, e tomei alguns sustos quando um dos meus filhos passava silenciosamente pela cozinha, enquanto eu estava de costas lavando louça. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Teve um episódio que eu gravei com o Felipe Xavier, se eu não me engano, e bateu uma porta. Tipo, era uma cena de terror e tal. E do nada, sozinho, bateu uma porta na casa dele. Você sabe o que isso significa? Isso mesmo. O vento. Próximo comentário é do Felipe Charaog. Chorão G, pode ser. Felipe Charaog. Ou Chorão G. Fala, Guaxa, cumprindo o desafio que me foi dado no último Guaxaverso. Eu adorei ter o privilégio de poder ouvir o episódio antes de quinta. E só pra esclarecer e não confundir, meu nick é Chorão G. Olha só, tá escrito tudo, vocês estão vendo aí, o pessoal, Chorão G, mas tá sem acento tudo junto. Então vamos lá, Felipe Chorão G, skateboard na veia. E uma pequena dúvida com spoiler, mas não sei tapar, então, desculpa leitores, mas a criatura dessa aventura é a mesma do Halloween? Não, ela usou uma memória da Alexa pra poder assustar ela, mas não é a mesma criatura. Por sinal, não sei se vocês notaram, a Alexa se vira pra criatura e encara,
e dá as costas pra menina presa na teia de aranha atrás dela. E o que derruba ela no início do episódio é uma porrada na nuca. Quem bateu nela foi a menina e não a criatura. Ele continua: eu não me lembro o nome do episódio agora, mas é só isso mesmo, valeu, Guaxa. O nome do episódio é O Desaparecimento do Dylan. Muito obrigado, querido, muito obrigado, Chorão G, pelo seu comentário aqui. Então vamos lá, Fernando Lobo. Oi, Guaxa, aqui é o Fernando Lobo de novo. Vim esclarecer o mal entendido no último Guaxaverso. Quando eu havia dito Corvo 2, A Vingança, eu não estava me referindo ao episódio 2 do Corvo, que ainda está por vir, mas sim do Pietro Dante. Se não haveria alguém capaz de pará-lo. Parando pra pensar, e se o Corvo sobreviveu no fim do episódio, passou muito tempo escondido e procurando outras pessoas com habilidades especiais, paralisando-as e acumulando seus poderes até encontrar um receptáculo adequado para suportar toda essa energia e usá-la para criar uma organização onde pudesse estender ainda mais suas garras para alcançar seu objetivo de dominar todo mundo com a alcunha de Pietro Dante. Minha cabeça explodiu. Não. Guaxa, você precisa dar um fim a essa história, pelo bem de todo o Guaxaverso, antes que o Corvo encontre um dos Ends e se torne um deus. Quem poderá nos defender? Gente, assim, escutem o episódio 2. O Corvo é uma entidadezinha fechada. Ela só tem o tamanho que ela tem porque vocês querem, gente. Pelo amor de Deus. Seria legal ele dominar um N e ficar super poderoso. Acho que vocês ficariam felizes, né? Mas não. Próximo comentário é do Prismo. Ah tá, o Prismo ajudou lá atrás com o negócio do spoiler. E agora ele mesmo comentou. Deixa eu explicar se falta muita coisa. Meu Deus, gente, vamos lá. Prismo, Guaxinim. Prismo. Estive poupando seus podcasts para não ficar sem quando o desejo vem. Porém, o episódio 70, A Casa, me fez ter um estalo e uma sede terrível por mais tomou conta de mim. Tal qual a fome da Big Man, eu precisava de mais, precisava de respostas e em procura delas consumi episódios e guaxaversos vasculhando por pistas e encontrando algumas, por 2 semanas até finalmente estar aqui. E aqui estou para expor o estalo que tive e fazer uma grande pergunta, Guaxa. Tá com spoiler. Vocês querem apostar que a pergunta tem ligação com o episódio do Corvo? Vamos lá. Não tem, olha que bonito. A deusa, a aprendiz do N, na verdade, é a Cris. Oi? A deusa, a aprendiz do N, na verdade, é a Cris. Não. A Cris do Cavaleiros do Bicho? Como talvez, aí ele botou entre parênteses, como talvez o nascimento do Corvo acontecendo quando boa parte da criatura foi absorvida pelo bebê, sobrando só ele, que os super poderosos do episódio do Corvo seriam uma segunda tentativa de criar um deus sintético. Bom, vamos lá. A deusa, a aprendiz da N, na verdade é a Cris? Não, cara, eu não faço ideia de onde isso saiu, tá? Talvez o nascimento do Corvo acontecendo quando boa parte da criatura foi absorvida pelo bebê, sobrando só ele, e que os superpoderosos do episódio do Corvo seria uma segunda tentativa de criar um deus sintético. A maneira como as coisas foram feitas no episódio do Corvo talvez tenha ligação com as coisas acontecendo no episódio da Nikki. Talvez. E vou dizer só isso porque não tem ligação com o episódio que você está comentando, pelo amor de Deus. Explicar como cheguei a isso e quais pontos confirmam tal coisa alongaria muito meu comentário. Por isso só tenho algo mais a dizer. Que a paixão do seu coração continue te guiando até o final desse tesouro, que é o universo do Guaxinim. Ouvir seu podcast me enche de determinação. Cara, muito obrigado pelo seu comentário. Ler seu comentário me enche de determinação. E muita gente fala de pontas soltas. Sim, eu tô conversando com a parte do Corvo. O episódio que continua a chuva, né? Que conta mais um pouco do Pietro Dante. Tá incrível, tá pronto. Só que ele tem ligação com um episódio que não saiu. E esse episódio acabou... Esse é o problema de episódios que se cruzam, né? Mas o episódio acabou atrasando. E daí uma coisa foi atrasando a outra. Mas em breve ela tá no feed. Só que antes eu vou precisar contar uma outra história. Que não é a próxima ainda. Mas se tudo der certo, sai no mês que vem. Isso, eu falei um monte de coisa e não falei nada. O Leandro José Ferreira, ele colocou... Passando só pra deixar um abraço pra você. Estou remaratonando todos os episódios e obrigado por ser meu amigo próximo durante essa quarentena. Sem os abraços de meus amigos e familiares. Sinta-se abraçado, Leandro. Fico muito feliz com o seu comentário e fico muito feliz em saber que o meu projeto está te ajudando, mesmo que um pouquinho, a passar por esse momento tão complicado que todos estamos passando no momento. Sabe que seu comentário me ajuda também. Purificação. Eu não li errado, o nome dele é Purificação. Olá, Guaxa, primeiro comentário da vida.
Nossa, primeiro... Mas é o primeiro comentário da vida porque é a primeira vez que tu comenta? Ou é o primeiro comentário da vida porque agora você está purificado? Talvez o seu antigo eu tenha feito comentários ruins e agora você está melhor? Não, acho que é o primeiro comentário mesmo. Parabéns por todos os episódios e obrigado por ser esse. Esse o quê? Parabéns por todos os episódios e obrigado por ser esse. Obrigado, eu sou esse mesmo. É impressão ou esse episódio aparentemente teve muito mais comentários do que o normal? Cara, o episódio saiu na meia-noite, eu acordei 8 horas da manhã pra trabalhar, e daí o post tava aberto, porque eu tinha aberto pra conferir se saiu tudo direitinho, né? E já tinha, tipo, 6 comentários, um negócio assim. Tipo, na meia-noite pouco já tinha. Mas vamos lá. Ele continua. Quando a história começou, eu pensei que os fatos ocorreriam durante o Sanatório Hollywood. Aparentemente estava enganado. Não, ele acontece depois. Seguindo para as perguntas. 1. Por que insira aqui algum nome para o capeta? Se manifestou como a irmã da personagem. É para gerar um elo mais forte? Sim. Ela se alimenta ali das lembranças, principalmente das terríveis, né? E o gatilho, assim, do pior momento da vida da personagem da Sam, que foi o que levou ela a estar ali, foi quando a irmã foi levada, né? Então é uma forma... É um agrado por um lado e uma maldição por outro. 2. A criatura aparenta ter controle completo do espaço, como quando move a boneca para o quarto da jogadora e deixa a porta aberta. Isso me levou a pensar por que ela ficava ali dentro ainda. Ela precisa estar ligada a alguém sempre. É tipo um simbionte mesmo, embora seja completamente espiritual, né? Ela precisa estar ligada a alguém para absorver essa energia. Então, ela não podia simplesmente ir embora. Ela precisava ter ligação com alguém ali. 3. Qual é o efeito dos remédios nos jogadores? Eles realmente deixariam de ver algo ou eram só calmantes para deixar a convivência mais fácil? O médico, depois que começou a cuidar, entre aspas, do sanatório, ele cortou a medicação da maioria dos pacientes e trocou por balinha, por coisa boba. Então não fazia diferença o remédio. Era mais para criar uma tensão nos jogadores, para eles tirar aquela dúvida de nossa, estou realmente vendo isso, ou é o remédio, ou a falta de, né? Pro médico, o melhor era as pessoas estarem o mais fora de si possíveis para tentar passar a entidade para frente, né? E ele termina aqui, obrigado novamente. Eu que agradeço, querido, obrigado pelo seu comentário, espero vê-lo mais aqui. Purificação. Próximo comentário é da Marceles Rey. Ela coloca: Oi. Cheguei atrasada várias vezes, espero que agora dê tempo de comentar. Deu tempo. Amei o episódio, foi chocante. Obrigado, que bom que você gostou. Não tenho certeza se é spoiler, mas para desencargo de consciência vou marcar como se fosse. No começo eu achava que a menina era uma das crianças lá do episódio do Corvo. Meu Deus, gente, vocês têm ideia fixa. Pelo poder dela de ficar controlando sonhos lá. Me lembrou o do filme A Origem. Mas no final fiquei confusa. Uma pergunta. Isso se passa antes dos acontecimentos do Hotel Hollywood? Não, isso acontecem depois. Ou é só um easter egg e não há ligação alguma? Não, tem a ligação, o pintor, né, é a ligação. É a única ligação que tem entre os episódios. Pelo menos no mesmo universo esses episódios estão. Sim. Obrigado pelo seu comentário, Marcelos, e vamos pro próximo. Tá acabando, gente? Meu Deus, gente, parem. Firme e forte. Hoje é o dia das pessoas que têm nomes diferentes, né? Firme e forte. Olá, querido Guaxa, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, o meu nome pode parecer complicado. Firme e forte? Não, ele escreve aqui Eduardo Schweller. Mas se lê Schuller. Ah, tá. Eduardo Schuller. Simples assim. KKKKJ. Sobre esse J no final da sequência de os, desconheço sua origem. Mas certa vez me deparei com ele enquanto vagava pelo mundo virtual, achei interessante e tenho levado para a vida desde então. KKKKJ. A minha filha, como eu já comentei, eu acho que no Guaxaverso anterior, uma vez ela brincou de falar KKKJ. Tipo, entre jovens, e no caso da minha filha é uma criança de 8 anos, parece algo comum. Novamente, minhas dúvidas já foram expostas pelos que me antecedem, só para reforçar. Essa história se desenrola ao mesmo tempo que o episódio de Sanatório Hollywood? Não, ela se passa depois. O pintor realmente morreu? Morreu. Isso é triste. Exceto para as vítimas dele e para as pessoas que, sei lá, não gostam de psicopatas. Mas morreu. E uma que não vi ninguém perguntar até então. O que os jogadores teriam notado ao sair dos seus quartos à noite caso não tivessem falhado nos dados? Eu não vou lembrar. Sinceramente, eu não vou lembrar. Alguma coisa que eu pensei na hora e, sei lá, talvez nem reouvindo eu consiga lembrar. As aventuras, elas vão, como eu falei, eu tenho uma anotação e muitas vezes durante a narração eu nem olho porque eu escrevi.
Então, eu não sei o que eu queria que elas notassem ou não ali. Tem um ler mais, tô reclamando aqui, já que o pessoal que tá jogando bingo, né? E ele coloca: tem pra mim que dessa vez que cheguei aqui, ainda não tem tantos comentários quanto na vez anterior. Olha só, a pessoa anterior achou que tinha bastante, agora você acha que não tem tantos. Então não lhe darei linhas de descanso dessa vez. KKKJ. Ele realmente gostou do KKKJ. Guaxa, tudo incrível nesse episódio, amo esse tema e os jogadores mandaram muito bem, incorporando seus personagens. Trilha sonora perfeita e impecável, descrição dos ambientes. Ah tá, tem um que eu pulei aqui. E os jogadores mandaram muito bem, incorporando seus personagens. E cara, muito grato por trazer esse egocêntrico pintor. Não, excêntrico. Ele é egocêntrico também. E cara, muito grato por trazer esse excêntrico pintor de volta. Ele é incrível, coração. É verdade, ele é incrível mesmo. Trilha sonora perfeita, impecável descrição dos ambientes. Ah, se é demais. Bingo todo claramente. Sim, eu sou 50% do episódio. Falta alguma coisa no bingo? Depois eu confiro. Os sussurros no começo foram fenomenais, parabéns. Os sussurros eu fiz narrando mesmo. É óbvio, tem a versão com efeito ali do editor, mas quando eu narrei pros jogadores, eu fiz os efeitos assim de... deixa eu tentar lembrar. Os enfermeiros contaram pra vocês. Será que eles contaram mesmo? E isso durante a narração assim já deu mostrou pros jogadores que, sei lá, alguma coisa ia acontecer. E eu acho isso bacana. Continuando. Última coisinha. Imagino que também deva amar esse NPC. Então, quão terrível foi a ideia de possivelmente vir a perder na mão de jogadores? RPG é isso, né? Os jogadores são metade do episódio. Não tem como tu... eu sempre sou contra, sabe? O personagem do mestre, aquele avatar imortal super poderoso. Embora tenha um guaxinim super poderoso no universo, né? Enfim, a hipocrisia. Pronto, era isso. Te amo, também te amo, querido. Desculpa por usar isso novamente. Ele falou te amo e ele já falou a frase que eu vou repetir. Então, muito obrigado. Próximo comentário é do Giovanni Saraiva Barros. Bom dia, boa tarde e boa noite, Marcelo Guaxaverso. Sem spoilers e teorias por hoje, vou deixar essa responsa para os portadores da caneca do Teórico. Por hoje, somente os meus parabéns pelo episódio aos jogadores da incrível edição. Também queria parabenizar o Ademiro do Instagram. Sim, a Sinara, o Biel e o Felipe Xavier estão fazendo um trabalho incrível lá com os posts diários. Segue a gente no Instagram, gente, lá, @rpguaxa. O @Marcelo Guaxinim posta de vez em nunca e bobagem. Mas o RP Guaxa vale muito a pena seguir. Tá sempre tem tudo que vai sair no mês, os títulos dos episódios, tem trechinho, tem enquete, tem informação. Hoje postaram lá quantos % dos jogadores foram homens e quantos % foram mulheres. Dá uma conferida lá, tem todas as informações bacanas. Parabéns pra eles, assim, fazem um trabalho incrível. O Giovanni continua. Os quais estão diariamente interagindo com o pessoal, com enquetes e tudo mais. Promove a estagiária do seu Instagram. Está promovida. Vou deixar aqui também a minha tristeza e felicidade de estar em dia com o podcast, junto com os meus agradecimentos por você, Marcelo Guaxinim, ter me apresentado novos podcasts para amenizar minha tristeza. Atualmente acompanho o Paralelo B e o Arquivos da Patrulha. Pretendo também começar o Missangas Podcast. Cara, assim, eu entendo, sabe, eu tô em dia com One Piece, que nem se compara, mas é o meu entretenimento semanal favorito. E essa semana, por exemplo, não tem capítulo e eu tô morrendo. É absurdo. E sim, temos episódios maravilhosos. Paralelo B é o meu plágio favorito, eu sempre brinco. É um podcast muito respeitoso, que usa a ideia do sistema. Ele sempre chama o pessoal que é padrinho pra jogar. Então conheçam Paralelo B. E conheçam Arquivos da Patrulha, que eu tenho personagem lá é drama, né? É audiodrama. E o Arquivos da Patrulha é do Zorzal, que edita a maioria dos episódios aqui. Então conheço o Arquivos da Patrulha também. Tem o Projeto Drama, tem vários podcasts que tu pode estar conhecendo. Então só agradeço, tá? E o Missangas, que é maravilhoso. O Missangas de Dia do Namorado com a Deb. Se você tem mais de 18, escute, que tá divertidíssimo. E ele continua: obrigado por não errar o meu nome no último Guaxaverso. Só pra encerrar, Giovanni Saraiva Barros. Eu acho que eu acertei, né? Giovanni. Não é Giovanni, é Giovanni. O bicho-papão vai conseguir algum dia dar cabo da irmã da jogadora? Assim, a maldição passando adiante num ciclo sem fim? Não resisti em comentar sem uma dessa. Provavelmente o destino da Sam não é muito bom, mas sei lá. Sabendo que a Sam tá nas mãos da Renata, eu apostaria minhas fichas na Sam, se um dia um dos lados for vencer. O geógrafo antiproibicionista, ele comenta: tem que reprisar
Sanatório Hollywood, depois dessa. Aliás, episódios do RP Guacha são a primeira coisa que revejo desde as agora longínquas primeiras temporadas de Game of Thrones. Pô, eu fico feliz. Assim, se você ouvir de novo, eu fico muito feliz. É uma honra gigantesca saber que pessoas fazem maratonas pra procurar teorias e tal. E no fim eu vi 70 episódios pra gritar é o Corvo. Eu acho isso realmente impressionante. Quanto ao episódio, fiquei triste pelo destino do episódio da Shelley após os eventos do desaparecimento do Dilla. E espero que a Nick, suponho que seja ela a garota do episódio, não era ela, gente, consiga dominar seus poderes e usá-los finalmente para algo útil nesse mundo caótico. A Nick tá bem, tá dirigindo um carro. A próxima vez que você for vê-la, talvez ela esteja dirigindo um carro. E que bom que o Brasil abriu mão da política Vamos lá. E que bom que o Brasil abriu mão da política manicomial. Desculpa. Embora Forças Obscuras tentem voltar com isso, então não precisamos temer que algum bilionário use paciente para seus experimentos. Será? Eu acho um filme muito, assim, assustador e muito bom. Muita gente pega no pé do Rodrigo Santoro por fazer, sei lá, o bonitão sem falas em Panteras 2, Panteras Detonando, ou sei lá, ter aparecido do nada em Lost. Mas tu pega um filme chamado Bicho de Sete Cabeças, que é maravilhoso, tem a música do Zé Cabaleiro, né? Aqui em cima tá telegrama do Zé Cabaleiro, olha só que legal. E... puta, Bicho de Sete Cabeças, eu acho que é Bicho de Sete Cabeças, se não me engano. Com o Rodrigo Santoro, ele é maravilhoso, assustador, né? E é uma interpretação incrível desse cara. Então, quem quer conhecer um pouco desse sistema que ele citou aqui do Brasil, é um pouco do que aparece no filme, né? No mais, te desejo muita saúde e inspiração e continuo na esperança de uma nova aventura sci-fi. Eu sou péssimo em sci-fi. Eu tô assistindo Battlestar Galactica, que eu nunca assisti, graças à influência da Paula, lá do Caquitas. Ela criou um podcast chamado 13ª Colônia, um podcast. Cada episódio comenta um episódio do Battlestar Galactica. E eu comecei a acompanhar por conta do podcast dela, para poder acompanhar mais esse projeto dela, né? O primeiro episódio é sem spoiler, praticamente. É só para convencer as pessoas de por que elas deveriam assistir Battlestar Galactica. Foi como me convenceram. E depois, cada episódio comenta um dos episódios da série em si. A série tá toda na Amazon. Então, fica aí a recomendação. E eu gosto de Star Wars, eu gosto de uma coisa de Star Trek e tal, mas assim, eu nunca me senti... Nunca foi um gênero assim que eu me sinto seguro pra tá apostando. E fora que eu demorei muito a colocar no RP Guacha e tal, porque realmente é um... Eu acho que me falta um pouco de bagagem, embora, graças ao Battlestar Galactica, eu tenho algumas ideias anotadas, alguns rascunhos de aventuras. Tem aquela nossa aventura espacial que eu quero fazer uma continuação, mas ainda não tive uma ideia boa o suficiente pra isso. E tenho algumas outras ideias do que podemos fazer. Muito obrigado, comentário geógrafo, nome grande que eu não vou reler. Próximo comentário é da Fabiola. Foi há 2 horas atrás, ela coloca: olá, Guaxa, tudo bem? Espero que sim. Primeiramente, gostaria de dizer que suei frio quando ouvi o pintor RS. Depois, eu estava aqui pensando que nesse tipo de aventura, eventualmente, poderia chamar alguém como o Andrei ou a Ira, lá do Mundo Freak. Acho que seria legal ver eles jogando. No mais, parabéns para você, para os jogadores e para o editor, é claro. Eu já gravei Mundo Freak há muito tempo atrás. Faz muito tempo que a gente não conversa, a gente se segue até no Twitter e tal. O Andrei, né? Tem o Jacaúna, que grava lá no Mundo Freak. Ele tá com um canal na Twitch de RPG. E tá também agora fazendo podcast, tá começando. Talvez o Jaca, até para divulgar o podcast, o canal dele, né? A gente faça alguma coisa depois. Ele já me convidou, o Jacaúna me convidou para jogar uma campanha no canal da Twitch dele. Mas assim, campanha eu acho meio complicado, porque como eu gravo SciCast, eu gravo um monte de podcast, as minhas noites são meio malucas, assim, de quando é que eu não posso gravar. Fica meio complicado travar um dia na agenda, né? E fora que, como quem está me vendo ao vivo na live aqui, eu ainda tô me acostumando com essa ideia de câmera, eu fico meio constrangido, não sei, Mas assim, eu falei pra ele, o dia que ele quiser fazer uma one shot, eu jogo lá com ele. Mas campanha eu acabei fugindo. Mas assim, esperem novas pessoas pro futuro. Embora, assim, pelo menos eu tô com bastante episódio já gravado. E eu tenho focado mais no pessoal que é padrinho, no pessoal que já gravou, né? Porque a minha meta sempre é chamar pessoas que entendam um pouquinho do Guaxaverso.
Tipo, eu tenho muito conhecido, graças ao SciCast, principalmente, que, porra, seria, nossa, a pessoa tem muitos seguidores e tal, se ela chamar o... Mas a minha ideia não é... Eu sei que eu tô errado. Chamar a pessoa simplesmente, porque ela vai divulgar aqui. Eu gosto de chamar as pessoas que, sei lá, que eu possa colocar um corvo na aventura e ela fique, sabe? Embora eu não vá colocar um corvo na aventura de ninguém, gente. Parem com isso. No mais, parabéns, ela continua aqui. Para você, para os jogadores e para o editor. Claro, pra quem não sabe, os jogadores e o editor, são 50% do episódio. Os outros 50% são pessoas como a Fabíola que comentam aqui. O André Trapani coloca: eu ia ler tudo para excluir algumas perguntas, mas tem muitas. Boa sorte. Consegui excluir uma de qualquer jeito. Mas antes, Guaxa, você provocou tantos entusiastas do Corvo com coisas com o nome de Corvo, e quando colocou o mesmo episódio relacionado ao Corvo, sequer mencionou a palavra, você é um gênio. Eu não tenho a ver com o Corvo, pelo amor de Deus. No começo do episódio, o Corvo, sim, vou chamar ele assim, não importa se você já disse que não é, estava sondando os jogadores para ver quem ia entrar, certo? Certo. Como eles não estavam tomando os remédios, imagino que eles não tenham muita relação com a escolha. Sim, como eu falei antes, os remédios eram irrelevantes. Mas o que me ocorreu foi o seguinte: o motivo de eles terem ido pro sonho do Gilles, esqueci o nome do personagem, acho que é Thomas, foi por ele ter tomado os remédios? Não. Como eu falei antes, a minha ideia era passar pelos mundos de cada um deles, mas no fim, tudo se resolveu no primeiro mundinho. A Sam não é a pessoa que morre no início do episódio 2, né? Não é. Caramba, eu preciso reouvir o Corvo, eu não lembro, gente, realmente. Mas eu tenho certeza absoluta, ela não morre no episódio 2. Mas seria uma puta ligação, né? Eu vou ver o episódio 2, mas não é ela, eu tenho certeza que não é ela. Em que o Corvo estava antes de ir pro Elliot. Não, gente, não, pelo amor de Deus. PS, esse entrou no meu top, mas ainda não parei para ver top qual. Tá bom. Eu vi você cobrando fenca dos áudios. Nem pra ele me dar um spoiler e falar os do pintor, né? A gente tava gravando, o André Trapani, pra quem não sabe, ele grava SciCast comigo. A gente gravou um SciCast e o Fencas não tinha gravado ainda do pintor. Eu falei pra ele, cara, tá me devendo áudio, né? Assim, cobrança vexatória normal, né, gente? Aí ele falou, não, eu vou gravar hoje mesmo. Ele gravou. O pintor foi gravar de madrugada, gente. Guardem essa informação. Não sei se isso ajuda vocês. Mas ele não comentou. Que bom, não estragou a experiência do André. André aqui está no episódio, sem ser o próximo, no outro, se eu não me engano. Eu acho que é o episódio de estreia dele aqui no RPG Guacha. Acho. PPPS. Seria o PS3, né? Se não for o Corvo, não foi. E você já está em desespero de tanto responder que não é? Já estou. A culpa é sua, você provocou isso. Cara, em momento algum eu pensei nisso. Parabéns pelo episódio, Guacha, muito bom. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Tem mais 2 comentários aqui. Vamos ver o que surgiram aqui. Caramba, o Carlos Santana tem um com ler mais aqui. Olha o tamanho disso, gente. Tá, eu vou ler do Caio Cruz, vamos lá. Caio Cruz, boa noite, Guacha, que episódio incrível, parabéns aos jogadores, ao editor e a você. Vendo você lendo ao vivo na Twitch agora e lembrei que esqueci de comentar. Minha pergunta é de outro episódio rapidinho. A criatura da Sombra das Ondas vê da realidade do Uriazu vindo do mar, tendo aqueles seguidores loucos e matando tudo, mais beijos. Sombra das Ondas é aquele do russo, né? É um bom palpite. Não tem a ver com o episódio de hoje, é um bom palpite. Chat, lê o comentário do Carlos Santana. Eu quero escrever um manchote no comentário. Deixa eu comentar. Sim, temos um voto para sim. 2 votos pro sim. Se você quiser, querido, exato. Ok. Carlos Santana, espero de verdade que dê tempo. Meu primeiro comentário. Cara, eu acho que é o maior comentário que eu já recebi. Pro primeiro, parabéns. Vamos ler. Olá, Guacha, meus parabéns pelo ótimo trabalho, que é 49,99% do episódio. Prometo não me prolongar, mesmo tendo muito a dizer. O farei em parcela. Prometo não me prolongar. Tem 4 vermelhos. Dividindo um pouco a cada comentário, que a partir desse primeiro irei fazer sempre. Tá. Esse é o primeiro comentário e vai fazer outros depois. Ok. Sim, finalmente cheguei aos episódios atuais, que é um pouco triste por um lado, que surge um vazio de ter que esperar, ao menos é quase certeza que virá mais coisa pela frente. Diferente de Hunter x Hunter. Sim, conseguir assistir após seu comentário sobre não necessariamente após ter ouvido cantar Corre, Corre da Cidade Grande. Assim, faltam gravados, eu tenho já uns 5 episódios, se eu não me engano. Editados já tem uns 3. Escritos tem mais alguns.
Pelas minhas contas, assim, faltam escrever 3 episódios e eu fechei 2021. É isso que eu faço. Ops, voltando. Voltando também eu. Tanto o comentário dele quanto o meu. Então a sensação é bem semelhante àquele de quando terminamos uma série que gostamos muito, tanto filmes como em livros, onde nos resta imaginar o que aconteceu depois. Ou minha escolha sempre, reler tudo novamente. Sim, leio o mesmo livro várias vezes. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, li 5 vezes a trilogia, volume único, li 6 vezes o livro 2 e a Sociedade do Anel, foram 7 no total. Bem que esse podia ser o tema aqui do RP Guacha. Agradaria muito os fãs. Mas disse isso, pois esse é o meu marco de ingresso na vida do RPG, lá com meus 14 anos, que após o primeiro ano ancorou no hiato que só retornei há 2 anos atrás com a ajuda do podcast. Começando pelo Jovem Nerd, fui para o RPG Next, tomei vários hidroméis na taverna do Beholder, cego, mas foi aqui que fiz morada. Mestrei várias aventuras de RPG 5ª edição, desde que voltei a essa vida. Mas a melhor experiência de todos, sem dúvida, foi mestrando O Lobo, ainda mais para um trio de adolescentes, composto de um casal de sobrinhos e minha enteada. Sem dúvida, Guaxinins e Gambiar, ele botou gambainhadas. Não é gambiarra, gente. Gambá é um outro nome meu. É o melhor método do jogo, descomplicando o RPG, para os jogadores e os poupando de criarem uma ficha que infelizmente muitos desistem neste processo. É verdade, o Guaxinins Gambiarra foi criado para jogar RPG. Ele é o melhor sistema de RPG para jogar em podcast. E para apresentar a jogadores novos, talvez, eu não vou cravar essa, mas para podcast porque ele é um sistema muito simples. Pro ouvinte tá ouvindo, já que exige o mínimo de conhecimento possível do ouvinte, e também para os jogadores. Como você sabe, muita gente... A Isa, a primeira vez que jogou lá no episódio do Corvo, que vocês falam tanto, foi a primeira vez que ela jogou RPG, sabe? Tanta gente que jogou RPG aqui pela primeira vez. A Flavinha, lá do episódio do Volipe, a única vez que ela jogou RPG na vida foi naquele episódio. Ele é um sistema muito simples para todo mundo. Então, eu defendo que o Guaxinins Gambiarras pode não ser o melhor sistema de RPG para todas as outras coisas, mas para podcast e por isso que eu entendo tantos podcasts que usam esse sistema, né? O D21 lá que é um podcast de RPG também, que eu tô lá no primeiro episódio. O segundo episódio também tá muito bom, quem mestrou foi o Rafael Telema, que é padrinho nosso aqui. O Paralelo B, que já foi citado. Tanto podcast que usa o sistema. O RPG Next tem alguns especiais, one-shots, que usam esse sistema também. Então eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que ele é um sistema muito bom para podcast e para novatos também. E fico muito feliz. Eu acho que vários podcasts meus aqui servem como uma aventura introdutória. Pega a ideia inicial e joga para os seus amigos, para os seus sobrinhos, como estou fazendo ali. É uma maneira bem bacana de estar divulgando o RPG, né, e o sistema. E daí, se a pessoa toma gosto, ela vai ouvir o Beholder, que foi citado ali, que é um podcast maravilhoso, vai ouvir o RPG Next, vai ouvir o Caquitas, vai conhecer outros sistemas mais complexos, no sentido não de serem, assim, mais difíceis, obviamente, né, que só tem um atributo, mas até de serem mais completos para cenários específicos e tal. Eu mesmo joguei D&D esses dias com o pessoal da RPG Next, e acho maravilhoso lá aquele sistema meio jogo de tabuleiro, sabe? Que você tem um bonequinho e você anda e você bate. É legal. Continuando aqui. Mas vamos agora para os comentários do episódio com spoiler. Isso foi antes ou depois do Mike Morris? Depois. Pergunto, pois quando os personagens chegaram na sala dos médicos e não acharam bisturi, pensei, como assim? Não é que é verdade num sanatório não haveria um? Mas houve um na mão do Frank, alemão, cirurgião plástico, o que confirma que foi depois, pois o médico responsável negro foi morto e não é o mesmo do que o pai da menina. É outro sanatório, inclusive, gente, é outro lugar. Só o cara foi transferido. Depois daqueles eventos, os responsáveis acharam melhor pegar todo mundo que estava com vida e jogar cada um para um sanatório diferente, porque era muita gente perigosa junto. E o pintor foi uma dessas pessoas que foi separado dos outros. Por um momento senti falta da Debbie. Não sei por que ela se encaixa tão bem nesses temas como sanatórios. Eu vou tomar isso como elogio. Achei que voltaria com a cicatriz no rosto, mas não precisou, pois a Renata não ficou pra trás. Abraçou perfeitamente o personagem, meio excêntrico. Adorei sua mania a la Gnomo das Rochas de criar engenhocas. Sim, a Renata é maravilhosa, a gente já elogiou ela bastante aqui. Agora a Shelley, o que é essa jogadora? É realmente versátil a qualquer tema. Voltou com a Alexia. Quase pensei que veria a Ming, mas admito que esperava a qualquer momento a bonequinha se rasgando e saindo um rato preto de dentro.
Não sei se já assistiu, mas eu chutaria uma influência de The Stand, ou como conhecemos no Brasil, Dança da Morte. Sim, eu assisti, tem a série, ela tá na Amazon, mas tem que ter um Stars Play, se eu não me engano. Óbvio, gente, desculpa, eu assisti as coisas de forma legal. Deve ter outro lugar pra assistir, mas eu assisti esse The Stand. Tem a Whoopi Goldberg, é maravilhoso essa série. Questão de visões, sonhos, pesadelos, sim, né? Eu tenho muita influência do Stephen King, eu gosto muito do trabalho do Stephen King, mas ele coloca aqui, ó, sonhos, pesadelos ocorrendo no milharal. Não por causa de Stand, eu sempre tenho o milharal como uma coisa assim assustadora por causa dos Colheitas Malditas, que também é do Stephen King, né? E ele continua: se a menininha fosse negra, eu não pensaria inicialmente na Nick, mas na mãe Abigail. É verdade, como eu falei, é o Whoopi Goldberg, né? Esperava ainda assim que um dos monstros fosse um lobo, mas não o seu, Guaxa, mas o do Randall Flagg, o Homem de Preto. O que me faz pensar já que não temos o maior vilão antagonista do King aqui. Com certeza temos o do Guaxa. Sim, ele mesmo. Será que temos sua presença? O Corvo? Não? Certeza que não, pois a Sam nem poderes tem. Esquece, só pode ser ele. Mas talvez não seja essa. É engraçado, já que a gente falou em Stephen King, eu vou admitir o Guaxaverso. Então, assim, ele não existe, mas supondo que ele exista, tem os 7 livros da Torre Negra, que, puta, eu amo de paixão. É um livro que eu odeio quando eu cheguei no final do 7º. Eu fiquei meses odiando toda a série de livros por conta daquele último livro. E um dia a ficha caiu, assim, com tanta força, que eu disse, caramba, que genial, sabe? É genial. E a ideia de realidades paralelas que acabam influenciando entre si e de um fluxo. Eu não vou dar spoiler, né? Eu acho o Lobo de Calas, que é o 5º livro da Torre Negra, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Assim, é um livro que me marcou infinitamente, que é o 5º livro, Lobo de Calas, eu repito aqui. Que tem lobos, embora não sejam bem lobos. É legal como na Torre Negra o King ele faz ligação com vários outros livros dele. Então, no Lobo de Calas, por exemplo, que tem o padre daquele outro livro dele de vampiro, sabe? Ele chega a dar uma visitada no que sobrou do Dança da Morte. Tem referências ao Homem de Preto, né? Que tem tanto naquele livro, quanto no começo do Pistoleiro, que é o primeiro livro da Torre Negra. Então, assim, há uma influência grande do King. Eu gosto muito do trabalho dele. Sem, obviamente, níveis de comparação absurda, mas é alguém, assim, que eu me inspiro muito. Esses dias, assim, sendo muito babaca, esses dias eu tava dirigindo, né? Minha esposa tava comigo, e daí a minha esposa assim, nossa, o King vai lançar mais um livro, um livro ou uma série, não vou lembrar agora o que era. Nossa, como ele tem imaginação, né, de criar umas histórias tão mirabolantes, assim, uma todo ano. Aí eu falei, eu faço uma a cada 15 dias. Mas, obviamente, são coisas completamente diferentes, né? Mas foi pra pegar no pé dela, porque ela não escuta o RP Guacha. Voltando. Mas, por fim, no One Shot eu curto todos os temas, medieval, anime, futuristas, mas terror são de longe os meus favoritos. Curti muito o plot twist, onde a paciente mais sã foi justamente a que ficou presa num loop infinito paranoico, parasital. Como não lembrar do irmão Toguro? Cara, eu pensei em simbionte, eu pensei, sei lá, no Homem-Aranha, mas o irmão do Toguro é uma ótima lembrança. Continue assim, Guaxa, o que me lembra o motivo de não comentar anteriormente. Era para não perder nenhuma referência do universo, que não existe, é verdade, não existe, mas que poderia ter perdido caso não platinasse o Guaxaverso. Então, muito obrigado pelo teu comentário. Lembrar vocês que a gente tem canecas lá na Mundo Fã, tanto as canecas dos Cavaleiros do Bicho, quanto a caneca do Teórico do Guaxaverso. Adquira a sua. Temos algumas lojas parceiras que estão no post e eu gostaria de ler agora e agradecer aos novos padrinhos. O Rafael Bueno, a Érica Freitas, o Roberto Spinelli Filho, Ulisses José Peralta dos Santos, André Bernardo, Alexandre Juchelli, o Eric Colato, o Diego Maeda, o Ricardo Laurentino Sintra Leite, José Augusto Terrão, o Tadrio Tabosa, o Cláudio Ferreira, o Gabriel Vinícius, o Gustavo, só Gustavo, o Luan Lopes, o Guilherme Fabrício e o Renan Viana Bioche. Pessoal, muitos desses nomes que eu tô lendo aqui, como o Peralta, o Pena, é gente que já era padrinha há muito tempo. Novos mesmo são alguns poucos. A Érica é nova. O Tadrio, a menos que seja outra, eu lembraria desse nome. Mas é bom lembrar você que às vezes esses programas de assinatura dão problema, ou porque deu um problema no cartão, ou sei lá, vocês
por algum motivo qualquer, você deixou de assinar e não sabe. Então sempre dá uma conferidinha lá, vê se você recebe um e-mail de confirmação do pagamento do mês, dá uma conferida lá, você que paga pelo boleto do Padrim, veja se você pagou, né? Seja legal também, é praticamente impossível ficar conferindo um por um. Na verdade é possível, mas isso demanda um tempo que eu poderia estar gravando um outro episódio, né? Então, assim, peço pra vocês, confiram lá para deixar tudo certinho, tá bom? Seja você um padrinho novo ou um padrinho velho, muito obrigado. Esse podcast só existe graças a você. Espero vê-los vocês na leitura ao vivo, sem ser na próxima terça, na outra. Então fica de olho, como eu falei, siga a gente nas redes sociais, já segue lá o canal na Twitch. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Eu cobri a cabeça e passou uma moto aqui do lado, então pro bem do editor. É o momento aspirador de pó agora. Corta isso, editor. Vamos lá. Tem uma moto frenética lá na Alexa. Na onde? Aqui? Ah, tá. Vamos lá. Não. Aqui às vezes passa a moto, mas se eu ver que é enquanto eu tô falando, eu falo de novo, porque não tem como abafar mais o ruído. Tá tudo fechado aqui. Tá, perfeito. Vamos lá. E o cachorro late. Oi, cachorro. Pode existir. Existe um tipo de demônio que tem um motor muito forte. Um demônio motor. É um motor-homem. Elas são máquinas em forma de criança. Isso. Quem tá na mesa é a menina? Não, é uma enfermeira. Desculpa. A imagem que ele tá pintando é da menina. A imagem é da menina. Perfeito. Tá. Eu achei que ele tava usando o sangue da confundi menina. um pouco. Não. Exato. Eu fiquei quieto que o trem tava passando. Trem. Passa um trem aqui atrás. Só um instante, o trem tá vindo. Que? O trem ele acabou de tá apitar. passando. Só um instantinho, rapidinho. Tá, enquanto isso eu falo. Assim que